Dando continuidade, vamos para a nossa 11ª jornada, aquele esquema lá, aquelas questões específicas de sempre e uma discursiva ao final, tá? Deixa eu compartilhar aqui o material. Vamos embora. Bora. Jornada 11, deixa eu ativar aqui minha caneta. Bora. Vamos começar aqui, como sempre, legislação tributária, ICMS, fato gerador, presunção. Sobre ICMS, considere os seguintes casos abaixo. Empresa Z encerrou suas atividades com estoque no dia 3/9 de 2022. A auditora fiscal Agnes lavrou auto de infração exigindo-lhe ICMS do dia do encerramento das atividades. Neste caso, Agnes agiu correta? Verdadeiro, tá, pessoal? O X da questão está aqui, ó, do dia de encerramento das atividades, considera-se tributada o estoque final, tá, pessoal? Isso aqui é um dispositivo que tem repetido em todas as legislações tributárias, tá? Não é o caso específico de Mato Grosso. 2. Mercadoria de arroz entrou em desacobertada de documentação fiscal na empresa Z. Passado 2 meses em auditoria de rotina na empresa, a auditora fiscal Dante lavrou auto de infração exigindo-lhe ICMS constituído do dia da descoberta. Neste caso, Dante agiu correto. Errado, pessoal, porque não é constituído do dia da descoberta, mas sim da entrada. Então, a entrada pode ter ocorrido no dia X e o auditor ter descoberto no dia Y. Então, o que vai contar o fato gerador é devido desde a entrada, tá? Esse é o dispositivo que fala da presunção. 3. A empresa Y havia adquirido o produto A para comercialização, acreditando ser do respectivo valor do ICMS. Tempos depois, por não ter encontrado compradores, desistiu, acabou utilizando para o consumo o produto A. A auditora fiscal Betina, em auditoria de rotina, descobriu o fato e lavrou auto de infração exigindo-lhe ICMS. Neste caso, Betina agiu correta. Verdadeiro, pessoal. Quando você utiliza o produto para consumo, o ICMS é devido e deve se tornar o crédito. Então, nessa questão aqui, a alternativa está correta a letra 1 e 3. Aqui estão os pontos chaves, né? Estoque final, encerramento de atividade. Ó, o segundo, entrada. E o terceiro, adquirido por distribuição, for destinado a seu uso e consumo. Tá? E lembrando que deve ser efetuado estorno quando isso acontecer, tá, pessoal? Isenção tributária, IPVA, isenção. Levando em consideração que dispõe a Lei 7.301 sobre isenções, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, a alternativa incorreta aqui vai ser a letra C. Maria, pescadora profissional, utiliza embarcação própria em sua atividade. Esta possui capacidade de carga de até 4. Aqui foi um peguinha muito malvado. Aqui não são 4 toneladas, são 3. Neste caso, de acordo com a lei, essa embarcação possui isenção. A gente vai vir aqui direto na fonte, tá, pessoal? Que são 3 toneladas, tá? É um detalhe muito específico do Mato Grosso, tem que saber. As demais alternativas estão corretas, tá? Letra A, letra B, D e E. Dê uma lida aí, pessoal. Essa parte aqui é decoreba mesmo, não tem o que fazer. Ah, como que eu vou decorar? Façam muitas questões. O Predador já está com essas questões lá, tá, pessoal? Só para dar um toque aí. Então, façam muitas questões que vai entrar na veia. Aqui eu fiz um pega, porque eu imagino que o examinador, se ele tiver com maldade de coração, ele pode mudar isso aqui. Seria um pega dos mais difíceis. Lembrando que nossa jornada Hero para ser um plus para te ajudar com questões essas e discursivas que provavelmente, se virem, é alto nível e você vai estar preparado. Você vai ter enfrentado todos os tipos de tópicos. Terceira, ITCMD, base de cálculo. Sob a base de cálculo do ITCMD, Jonas, exímio trader, faleceu e deixou ações de herança. Algumas eram negociadas em bolsa e outras não negociadas, para Patrícia e Jonas Jr. A primeira herdou as não negociadas em bolsa e a segunda herdou as negociadas em bolsa. Conforme na lei do TCMD, a base de cálculo para os dois casos são, respectivamente, pessoal, vou direto aqui para a fonte, ó, o gabarito aqui é a letra B. Aquelas outras alternativas é só enrolação. Esse tipo de questão, quando é estudo de caso, se eu só tenho uma alternativa correta, o resto o examinador vai tentar parafernália, então vou maquiar alguma coisa, mas você tem que saber o inciso e aplicar o caso concreto. Então vamos lá. No caso de valores mobiliários, ativos financeiros e outros bens negociados em bolsa, considera-se valor venal ou da cotação média publicado na data do fato gerador. Então, isso aqui tem a primeira hipótese. Se negociado em bolsa, considera-se o valor, a cotação média na data do fato gerador do TCMD. Já o segundo caso, quando ela não é negociada em bolsa, considera-se o valor venal, o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador. O valor patrimonial seria o patrimônio líquido ou capital social. Já negociado em bolsa, a cotação média. Então, saber isso, aí você vai ver aqui que ela na letra B,
As ações não negociadas em bolsa é o valor patrimonial na data do fato gerador. E as ações negociadas em bolsa é o valor da cotação média publicado na data do fato gerador. Galera, chamando atenção aqui para um ponto que pode causar dúvidas, é que em se tratando de imóvel, o ITCMD não pode ser menor que o valor do IPTU ou o valor do ITR. Ações são bens móveis, tá, pessoal? Não confundir isso, tá? Esse piso que tem aí do IPTU e ITR é somente para imóveis, tá? E aqui eu pus até aqui, ó, os artigos do Código Civil para deixar bem claro. Os direitos pessoais de caráter patrimonial, as respectivas ações, imóvel. Consideram-se imóveis para efeitos legais, os direitos reais sobre efeitos móveis e as ações correspondentes. Vamos agora para a direito tributário. Novidade na área, Lei Complementar 194/22, já dando o que falar. Há muitos argumentos aí de constitucionalidade, legalidade, os estados estão brigando, mas a gente já tem que se atentar sempre nesses casos, tá, pessoal? A legalidade estrita, tá? O que está escrito na lei e aplicar na questão. Se quando sair o nosso edital a lei estiver em vigor, não for nada alterado, isso aqui vai cair, tá? Então vamos lá. Sobre as atualizações, considera as efetivas. 1. Para fins de incidência do ICMS, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. 2. O Mato Grosso estabelece como alíquota geral para o ICMS 17%, conforme a lei do ICMS. Neste caso, os produtos essenciais alterados pela Lei Complementar número 194 não podem ser superior a 17%. O novo governador eleito para Minas Gerais, com pauta liberal, resolveu instituir a alíquota geral para o ICMS de 13% para a gasolina. Neste caso, o novo governador possui devida prerrogativa, mesmo sem autorização da CONFAS. A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida dos estados do DF, administrados pelo STN, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos estados do DF ocorridas, olha, esse detalhe é somente no exercício de 2022, tá? Decorrente do ICMS, que exceda o percentual de 7% em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021. Essa questão aqui eu quis falar todos os incisos porque é uma novidade, então é bom a gente ler devagar e não já passar a resposta. Quais são as alternativas corretas aqui, pessoal? Vai ser gabarito letra C. O único erro aqui, que não é 7%, é 5%, tá, pessoal? E aqui todos os outros três incisos estão corretos. Vamos ver, chama atenção. Agora é possível sim, ó, diminuir a alíquota. Lembrando que você tem um limite da alíquota interestadual pela Constituição Federal, tá? O Mato Grosso não pode colocar a alíquota superior a 17%, está correto. E o primeiro inciso é Ctrl+C e Ctrl+V. Então aqui você tem toda a novidade principal, tá? Aqui eu já deixei a fonte. E aqui, ó, exceda 5%, tá? Esse dispositivo aqui eu creio que seja mais difícil de cobrar em prova, mas lembrar da lógica do modo Hero aqui, tá, pessoal? E aqui, ó, esse inciso 2 aqui também, ó, é o que refere-se lá ao governador de Minas, o combustível, que é facultado a reduzir. Lembrando, ó, chama atenção, olha, somente bens, tá? Ou seja, gasolina, gás natural e energia elétrica. Perdão, não gasolina, combustível, porque é mais abrangente. E o inciso 1, olha, que é proibido o Estado agora colocar ICMS, alíquota de ICMS para esses produtos e serviços de comunicação acima da alíquota geral. No caso do Mato Grosso é 17%. Se você for fazer Minas Gerais, Amapá, olha a alíquota geral daquele estado e guarde esse número, que ele é muito importante agora, porque ele é um parâmetro para esses bens e serviços considerados essenciais. Imposto de renda, jurisprudência. Mais uma novidade que saiu, não foi cobrada ainda, sobre a pensão alimentícia. Qual que é o X na charada aqui? Que agora é não incidência. Foi caracterizado como bis idem, tá, pessoal? Antes, a pensão por alimentícia era uma dedução da base de cálculo do imposto de renda. Depois dessa decisão do STF, agora é não incidência. Então, preste muita atenção, que aqui a resposta vai ser letra A, inconstitucional, pois a pensão alimentícia não representa renda ou provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas apenas o montante retirado dos rendimentos do alimentante para ser dado ao alimentado. Para o destinatário, a pensão é só uma entrada de valores. E aqui você tá o julgado, eu botei ele aqui bem destrinchado, tá? Esse aqui era o que era antigamente, não vale mais, tá, pessoal? Esse aqui não vale, que era dedução da base de cálculo. Então agora é não incidência. Vai cair nas provas mais atuais aí, já pega essa nova jurisprudência aí, tá? E olha, é caracterizado bis idem. Se o examinador lá colocar bitributação,
Errado, tá, pessoal? Não confundam, tá? Vamos agora para ciência de dados, algoritmo KNN. Isso aqui foi na prova recente também, ó, SCCTJ do Ceará. Os três princípios da estrutura da governança do povo de 2019 são definidos como sendo uma estrutura que deve ser permitindo que novos conteúdos possam ser incorporados e novos problemas possam ser abordados sem perder a integridade e consistência. Estar 2, estruturas irregularmente pertinentes. 3, com os componentes principais e seus relacionamentos identificados, de forma a maximizar a consistência e permitir a automação dos processos. As lacunas 1, 2 e 3 são corretas e respectivamente preenchidas por, galera, letra D aqui, tem que ser aberta e flexível, 1, alinhado aos padrões relevantes, 2, baseado em um modelo conceitual, 3, questões de COVID, questões de IT, cara crachá, tem que saber. Geralmente é um PDF curto, vale a leitura, tá? E tem caído aí nas emendas dos físicos aí. Então, tá caindo nas provas recentes, tá, pessoal? Então, aqui eu já falo assim, ó, que são três tipos de princípios, dois tipos de princípios, né? Você tem os princípios do sistema de governança, que é uma coisa, e você tem os princípios para um framework de governança, que é outra coisa. Essa questão pediu do framework. Esses outros princípios aqui são outras coisas que você tem que decorar também, tá, pessoal? Não tem jeito. Aqui fica uma dica de leitura sobre COVID, um resumo bom, tá? E aqui está a definição de cada um, baseado em modelo conceitual. Uma estrutura de governança deve ser baseada em um modelo conceitual, identificando os principais componentes e relacionamentos entre componentes. Você vai perceber que o que eu li naquela questão está aqui. Então, não vou repetir. Chama atenção aí, porque são dois tipos de princípios e tem que saber cada um deles, quando é um e quando não é outro, tá? Machine Learning também, FCCTJ Ceará, 2022 FCC. Aqui eu deixei só um gabarito, porque a intenção dessa questão aqui é chamar atenção, novamente, para TI, estuda em TI pesado. Acabou de sair hoje o edital do Você Faz a Mapar, legislação tributária lá. Tecnologia da informação veio com peso maior do que contabilidade, vendo mais na prova, tá? Salvo engano, era 16%. Então, é a tendência, tá? E tem que destrinchar esse edital aí por partes e partes, a gente tem que saber esses detalhes, pegar essas provas recentes e fazer, tá? O que a gente puder, claro, né? Porque se você for tentar fazer uma prova de TI sozinho, também é complicado, tá? Então vamos lá. A implantação de uma solução de machine learning tipicamente passa por 5 fases. Na fase inicial deve-se ter clareza quanto à pergunta ou problema para o qual se busca uma solução e quanto às informações que serão utilizadas, sejam elas de propriedade do interessado ou a serem adquiridas no mercado. As outras fases são, então, vamos ler as frases uma por uma na ordem correta, tá? Que é aquele que pede na ordem correta. 3 é a primeira, que é definir o objetivo do aprendizado de máquina, estruturar o modelo que será o responsável por realizar as predições e adequar os dados para os algoritmos selecionados. Treinar o modelo ajustado, os atributos, parâmetros de treinamento e algoritmos até que os modelos produzam os resultados desejados. A validação é realizada comparando essas predições com os resultados reais. 4, verificar se o modelo generaliza. No caso de não generalizar, deve-se retornar para as fases anteriores ou até mesmo para a fase inicial. Se generalizar, o modelo já pode seguir para a produção. E 2, monitorar os resultados das predições para verificar se o modelo continua generalizado. Se houver uma diminuição significativa na capacidade de predição do modelo, este deve ser treinado novamente com novos dados ou até mesmo os algoritmos, atributos e parâmetros de treinamento devem ser ajustados. Decora isso. Às vezes a gente não precisa dominar tudo, mas a gente tem que ter uma noção, tá? A gente está estudando para ser para fiscal, é difícil saber TI mesmo, a gente não é da área, mas a gente tem que ter essa noção que estão sendo cobrados pelas bancas, então vamos absorver esses conteúdos aí, tá, pessoal? E aqui eu trouxe essa questão de novo, que ela é super importante, ela está nos meus favoritos ali do técnico em curso, é uma questão que resume bem, um caso prático, alto nível, do que deve ser cobrado. Da parte de algoritmos, tá? De aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Então vamos lá. 2 colegas de um time de ciência de dados discutem um novo projeto do time, avaliar um grupo de unidades de negócio e tentar, através de algumas características compartilhadas, separá-los em grupos. O objetivo é migrar de um cenário que são elaborados contratos individuais para um cenário que possam ser elaborados os contratos por grupos. A list acha que deve ser usado um método supervisionado. Ela escolhe o caminho, clustering, e propõe ajustar hiperparâmetro C e sigma para alcançar o resultado alcançado. Bob prefere métodos não supervisionados, já que a base de dados não possui rótulos e está em dúvida entre utilizar naive Bayes, em razão da base de dados ser pequena, ou decision trees, por talvez ser necessário ter um modelo explicável. Analisando as posições de Alice e Bob, pode-se afirmar que o gabarito é Alice e Bob estão errados,
CAMIS é um método não supervisionado e não possui os parâmetros C e sigma. E Naive-Bayes Decision Tree são métodos supervisionados. Então aqui, galera, ciência de dados, né? É uma disciplina que está sendo cobrada aí desde algumas provas passadas. Mais notória aí foi no TCU e talvez um pouco ali no Cefaz Sergipe. Tem que saber esses macetes aí, tá, pessoal? Decorar pelo menos só essa parte aqui, ó. O que é não supervisionado? Ah, tô com dificuldade de decorar o supervisionado. Então decora o que não é supervisionado. Se for não supervisionado, vai ser supervisionado. É aquela mesma coisa da licitação, né? Eu decoro as hipóteses de inexigibilidade. Se não for uma inexigibilidade, e a questão estiver me perguntando se é inexigível dispensa, eu sei as de inexigibilidade, então eu vou cortando elas lá, e o que sobrar é dispensa. As minhas chances ficam bem maiores, concorda? Então aqui o raciocínio é o mesmo, se tiver com dificuldade para memorizar, tá, pessoal? E aqui são os aprendizados supervisionados. Lembrando que esses aqui são rotulados, esses não são não rotulados. O que é rotulado? Os dados são conhecidos, os dados não são conhecidos. Basicamente é isso, tá? E aqui você tem a classificação, regressão, classificação. Então vamos, trouxe aquela questão que eu acho muito importante. Vamos avançar agora, mais questão atualizada de administrativo, bens públicos. Suponha que uma empresa pública que tenha como objeto social atividade de tecnologia da informação pretenda contratar operações de créditos com instituição financeira privada. Para tanto, tem ofertado em garantia de pagamento imóveis de sua propriedade que obrigavam escritórios regionais, atualmente desativados. Nesse contexto, referidos imóveis foram alienados fiduciariamente a instituições financeiras, otorgando-se às mesmas a prerrogativa de executar a garantia na hipótese de inadimplemento. Então, a questão que quer saber, bens de empresa pública que tem esse objeto, prestação de atividade de TI, os bens são penhoráveis ou são impenhoráveis? Pessoal, lícito, pois embora a titularidade da pessoa seja titular de bens condizente com o regime de empresa pública que atua em regime de competição no mercado, não havendo impenhorabilidade ou inadiabilidade de seus bens. Então vamos separar as coisas aqui. Isso aqui é uma questão de direito administrativo que mistura tópicos do direito civil. São bens públicos, do de uso comum. Esse aqui, os usos especiais, tais como os edifícios e terrenos destinados a serviço estabelecidos da Constituição Federal, inclusive de suas autarquias. Isso aqui é o que a questão tenta te enganar, te levar para que você ache que isso aqui é um bem de uso especial, tá, pessoal? O que não é, tá? Porque os bens públicos são impenhoráveis, tá? Inalienáveis, tá? E aí você não poderia dar como de garantia para uma empresa, para um banco, por exemplo. Mas o que acontece? Porém, a dúvida é, bem de empresa pública em regime de competição é bem público? Bom senso aponta para o óbvio que não. Como sabida, a própria Carta Magna estabelece. Salvar os casos previstos na Constituição, a exploração de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando é necessário para ativo de segurança nacional relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. As empresas públicas e a sociedade de economia mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao do setor privado. Apesar de que esse inciso da Constituição falar privilégios fiscais, a doutrina entende que esses privilégios não podem ser em todos os ramos, de direito, de supremacia de interesse público, tá? Então, quando ela atua em regime de concorrência, ela não tem dessas benesses, tá? Então, uma vez que são considerados bens particulares, passíveis de penhoras nos termos da legislação civil. Uma vez que, embora tenha natureza pública, é uma empresa pública, os bens das empresas públicas são penhorados e alienados nos termos de legislação civil, que está concorrendo no mercado privado, tá, pessoal? 32. Responsabilidade objetiva. Supõe que uma empresa concessionária de serviços públicos de saneamento esteja sendo demandada judicialmente por moradores que sofreram danos em seus imóveis em razão do rompimento de uma rede coletora de esgotos. Em sua defesa, a concessionária alegou, não obstante a comprovação dos danos dessa correlação com o rompimento, não restou provada a ocorrência de dolo ou culpa, o que afastaria sua responsabilidade civil. Feita a alegação, afigura-se, vamos matar a questão aqui, galera. Procedente? Não. Improcedente. Agora, o que a gente tem que olhar? É necessário culpa na responsabilidade objetiva administrativa? A resposta é não, porque não precisa comprovar, tá? Então a resposta aqui vai ser letra B, improcedente, eis que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa de seus agentes, havendo ainda a responsabilidade, olha, subsidiária do poder concedente pelos danos causados particulares. Quer dizer que a questão foi além do enunciado, né? O que está querendo dizer aqui, pessoal? Isso aqui é um inciso da Constituição, tá? Pessoas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, ou seja, concessionárias,
respondem pelos danos causados a terceiros, assegurado o direito de regresso quando responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, eu preciso de um dano, um nexo causal e uma conduta. Tendo os três, responsabilidade objetiva. Ah, mas foi um funcionário que fez isso. Não importa. A pessoa jurídica ou a pessoa de direito privado, concessionária, é responsável. E se ele for o caso, ele vai entrar com uma ação de regresso quando o funcionário é responsável por isso. Fora as responsabilidades administrativas e penais eventuais, tá, pessoal? E quanto ao ente federativo responder subsidiariamente, o que é isso? A inteligência do STJ responde. A responsabilização do Estado também pode ser subsidiária e pode surgir quando é comprovado que a concessionária não tem como marcar com a reparação devida. Nesses casos, o poder público assume a obrigação principal de indenizar ou reparar o dano. Ou seja, a doutrina do direito administrativo hoje ela é bem rígida quanto a esse ressarcimento ao quem sofreu o dano, que inclusive o ente federativo ele é responsável subsidiário. Se a concessionária não puder pagar, ela vai ser acionada. Então, se algum dia você precisar entrar com uma ação desse nível, coloque lá a concessionária e coloque no polo alternativo o ente federativo, tá, pessoal? Direito constitucional, processo legislativo também, na prova da TJ Ceará. O projeto de lei iniciativa do Supremo Tribunal Federal, aprovado pela Casa Iniciadora e emendado pela Casa Revisora, qual que é o gabarito aqui, pessoal? Será enviado imediatamente? Será enviado imediatamente? Vamos matar? Não. Aquela coisa que eu falei do modo Hero, né, pessoal? Quando eu trago a questão da prova, eu deixo aqui as 5 alternativas, mas é como a gente fala. Você tem que saber que duas questões estão logo fora de cogitação. Essa A e B aqui você não podia nem cogitar. Porque não vai ser enviado imediatamente, tá? Se foi emendado, você tem que saber que no processo legislativo ela vai voltar para a casa revisora, tá? Para eles revisarem o que foi revisado. Basicamente a ideia é essa, por mais redundante que seja. Então vamos ver agora as próximas alternativas. Voltará à casa iniciadora, qual seja o Senado Federal, casa iniciadora, pessoal. Iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que já começa a aprofundar. Eu vou já adiantar que não. Voltará à casa iniciadora poderá ser a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Agora vamos para a letra E. Voltará à casa iniciadora, qual seja a Câmara dos Deputados. Então vamos lá, vamos matar essa questão aqui, só nessas primeiras palavras. Pode o Senado Federal ser a casa iniciadora? Não, nesse caso. Nesse caso, não. Em caso iniciadora do Senado Federal só é iniciadora quando o projeto surge do Senado. Fora isso, a Constituição é bem clara, a gente já vai ver agora. Então o gabarito aqui vai ser letra E, voltará à casa iniciadora, qual seja a Câmara dos Deputados, que após a conclusão de votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aqui sendo o sancionará. Essa palavra aqui é chique, né, pessoal? Mas você não precisava saber dela para matar a questão. Bastava você saber que não vai ser enviado imediatamente e que o Senado Federal, nesse caso, não pode. Por quê? Porque você precisava conhecer esse inciso da Constituição. Que lei de iniciativa do PR, Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Só com isso você matava a questão. Além disso, sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora, que foi o caput do artigo. Sendo revista, blá blá blá. E aqui finalzinho que a FCC colocou, que o aqui sendo o sancionará o presidente da República. Vamos avançando. Direito constitucional, competência por prerrogativa de função. Fernando é membro do Tribunal de Contas de determinado Estado. Laura é Procuradora-Geral da República e Tadeu é contador. Supondo-se que Fernando e Laura tenham praticado infração penal comum e Tadeu tenha praticado um crime contra a organização do trabalho, a competência para julgar originalmente os crimes praticados por Fernando e Laura e Tadeu será, respectivamente... Galera, eu quero começar de trás para frente um caso aqui do Tadeu, tá? Contador. Que muitos poderiam confundir assim, pô, mas não avisou se ele é seletista ou efetivo. Que nesse caso aqui não tem necessidade. Você vai eliminar o TRF, você vai eliminar o STJ e vai eliminar o TRF. Primeiro, que se fosse o caso, teria que ser juiz de primeira instância. Então seria um juiz do trabalho ou um juiz da esfera comum, tá, pessoal? Não é o caso do Tadeu. Então você não poderia nem cogitar isso. Segundo, crime contra a organização do trabalho é expresso. É competência do juiz federal. Está na Constituição, a gente vai ver um inciso. Então agora ficou fácil. Agora, por que ficou fácil? Porque Procurador-Geral da República. Quem vocês acham que é? É o STJ ou o STF? Leões andam com leões, galera. O PGR é um dos mais altos cargos da República. Então, obviamente, letra E. E o primeiro caso aqui, Tribunal de Contas de Estado, STJ. Então, vamos ver aqui o fundamento, galera. Fernanda, competência STJ, Laura, STF, Tadeu, TRF, como eu falei, presume-se ser servidor estatutário, mas isso tanto faz.
Acontece que a questão não é logo não precisava a questão mencionar que ele é seletista ou não. Não cabe recurso, tá? Que aqui a gente vê que compete aos juízes federais os crimes contra a organização do trabalho. A gente eliminava 3 alternativas com aquilo, tá? Segundo X a questão, galera. STJ, Tribunais de Contas do Estado. Se fosse TCU, seria do STF. Como a gente alertou, PGR é do Supremo, tá vendo? Tá aqui no inciso letra B. E agora vamos para dicas heroes, galera, para aprofundar isso aqui. Exceção parlamentares. Lembrando que parlamentares, apenas crimes relacionados aos cargos são julgados por foro especial por prerrogativa de função, conforme decisão do STF. Isso aqui já está pacificado e já está valendo na prática. Tá ali o link do aprofundamento se quiserem, tá? Os demais membros, o julgamento está pendente, portanto, deve aguardar o julgamento do STF. Por exemplo, um juiz do judiciário. Aí eu cometi um crime de lesão. Tem foro por prerrogativa? Por enquanto, sim. Inclusive, foi a questão do Cefaz, uma zona, agência constitucional, uma das questões que teve o maior índice de erro. Façam essa questão, façam essa prova. Dica Hero 2. STF invalida prerrogativa de foro a defensores, procuradores e delegado. Logo, procuradores do Estado não possuem foro especial. Não sendo secretário de Estado, mas apenas equiparado a ele, não tem o PGR de Estado, foro prerrogativo do TJ. Isso é super importante. O foro prerrogativo é limitado pela Constituição. Não pode a Constituição do Estado, uma lei orgânica, inventar foro prerrogativo, tanto para vereador, seja para PGR, delegado, como mencionado. Saibam isso também. Avançando a auditoria fiscal. Objetivos gerais do auditor. Prova recentíssima, tá, galera? Uma questão com alto nível de erro. Vamos ver aqui por que a galera está errando tanto. Assinar a alternativa incorreta. Nos trabalhos de auditoria, a exata natureza, a época e a extensão dos procedimentos a serem executados variam de um trabalho para o outro. Eliminar totalmente o risco do trabalho é raramente alcançável ou possui um custo altíssimo em relação ao benefício. C. A consideração de risco é assunto de julgamento profissional, em vez de ser passivo de mensuração precisa. D. O risco de auditoria é a possibilidade, mesmo aplicando os procedimentos e as técnicas adequadas, o auditor detectar distorção relevante no objeto auditado. E. O risco inerente é a suscetibilidade da informação do objeto contra distorção relevante antes da consideração de quaisquer controles aplicados pelas partes apropriadas. E aí, galera, qual que é o erro aqui? Eu acho que a maioria aqui achou que era a letra B, hein? Que a gente se deve ter lembrado de alguma coisa assim, mas a auditoria não tem como eliminar totalmente o risco. Essa frase é falsa. Vou marcar gabarito, só que não. É a letra B, tá? Isso aqui tá lá na norma da auditoria NBC, estrutura conceitual. Galera, PDF não. Vamos ler as normas de contabilidade, as normas de auditoria e fazer questão. É o suficiente para você matar as provas. Não precisa nem ver vídeo aula de auditoria. A auditoria vê vídeo aula se você tem a norma ali de consulta e tem os exercícios, sim. Com a contabilidade precisa ver vídeo aula. Mas a auditoria não recomenda. Então, como é que eu recomendo? Façam muitas questões e vão à norma verificar, às vezes até dar um aprofundamento, tá, pessoal? Então, tudo que eu tá lá na questão tá aqui na norma, tá? Por incrível que pareça, eliminar totalmente o risco de trabalho é raramente alcançável, possui um custo altíssimo em relação ao benefício, tá? E o erro lá da letra D, risco de detecção, não é risco de auditoria. São os riscos dos procedimentos. Aqui eu deixei a norma. Cliquem, devorem esse material, pessoal. Mais um de auditoria, evidência de auditoria. Em relação à evidência de auditoria, assinar a afirmativa incorreta. A suficiência e a adequação da evidência de auditoria estão interrelacionadas. A suficiência é a medida da quantidade de evidência de auditoria. A quantidade de evidência de auditoria necessária é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção e também pela qualidade da evidência da auditoria. B. Entre as informações de fontes independentes da entidade que o auditor pode usar como evidência de auditoria, podem estar confirmações de terceiros, relatórios de analistas e dados comparáveis a concorrentes. C. A evidência pode ser obtida de outras fontes, além daquelas oriundas de procedimentos de auditoria realizados durante o curso de trabalho, exceto de auditorias anteriores, e aqui a gente vai ter o nosso gabarito. D. A maior parte do trabalho do auditor para formar sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria podem incluir inspeção, observação, confirmação, recálculo, execução, procedimentos analíticos, muitas vezes em combinações, além da delegação. Essa letra D, lembrando que você tem que conhecer o que é cada um desses procedimentos, tá, pessoal? Uma questão fácil ali, não é exceção, é inclusive, mas aqui eu só coloquei a questão, que é mais uma vez. Você vê aqui, a norma. É a norma de auditoria sendo cobrada. O examinador vai lá na norma, ele pega, cola, muda uma palavra. É isso a auditoria, galera. Tem sido isso a auditoria. Você pegar a prova, você faz a EMA, foi assim. Você faz o Espírito Santo, foi assim. Porque a auditoria só está sendo aprofundada quando ela cai em discursiva, tá, pessoal? Fora isso, é esse esquema, tá? Então não ficam quebrando cabeça com essa matéria.
Façam esse passo a passo aí que com o tempo vai estar na sua vez. Análise das demonstrações contábeis, índice de liquidez. Na análise dos indicadores, o índice de liquidez imediata tem a sua utilidade aumentada em entidades que... O que é a liquidez imediata, pessoal? É a disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Ou seja, só o caixa e banco. E para que ele serve? Ele saber se o meu caixa é capaz de honrar as dívidas de curto prazo. Mas aqui a questão não está querendo saber a função do índice. Ele quer saber da utilidade. Então, a FGV tem muito isso de semântica. Cuidado. Eles já te exigem isso no português e vão te exigir também nas outras disciplinas. Semântica. A utilidade é aumentada como? Aí você tem que fazer um raciocínio contábil para essa questão. Entendeu? Então, o gabarito aqui acabou sendo a letra E. Esteja isso com sua continuidade comprometida. Ou seja, uma empresa que está para declarar falência, etc., os credores vão olhar o quê? O que os credores mais olham nesse momento? Olham o caixa da empresa. Se eles vão conseguir, quem vai receber o dinheiro. O credor está preocupado em receber. Então, se a empresa está para declarar falência, está em recuperação judicial, o liquidez imediata torna-se fundamental, porque o que importa é caixa, tá, pessoal? Não é o lucro econômico. É o fluxo de caixa, é o mais importante dentro de uma empresa. Isso é tão verdade no mercado financeiro, tá, pessoal? As empresas mais bem vistas são aquelas que mais geram caixa, apesar de não ter tão lucro assim, tá? E às vezes a empresa gera tanto lucro econômico, mas o caixa dela é negativo e não é tão valorizado assim. Tem vários cenários. Nessa questão aqui, ele quis saber exatamente isso. Se a empresa está com a oportunidade comprometida, o caixa, o disponível, o banco, é o mais importante. Outra questão de índice de liquidez, pessoal. Uma sociedade empresária apresentava os seguintes indicadores de liquidez no ano X1 e X2. Aqui nós temos, perceba, imediata diminuiu, corrente aumentou, geral aumentou. No ano passivo, a sociedade não apresentou alterações relevantes. Em relação à análise seguinte, houve aumento no caixa? A gente acabou de fazer uma questão sobre liquidez imediata. Se o liquidez imediata diminuiu, não aumentou caixa. Não aumentou caixa, o que eu faço, galera? Já elimino 3 questões. Vejam como o conhecimento é contínuo, pessoal. Você faz uma questão, já te dá insumo para fazer uma outra em segundos. Você percebe a importância de fazer questão e não ficar viajando, fazendo PDF, leitura, etc. Houve um aumento no ativo circulante? Sim, pessoal, porque o liquidez corrente aumentou. Então, se o corrente aumentou, o ativo circulante aumentou. Então, só pode ser letra B. Houve um aumento no ativo imobilizado. Pessoal, o liquidez geral não envolve o ativo imobilizado, tá? A gente vê aqui, ó, que o liquidez geral, ele é o ativo circulante, mas o realizável a longo prazo, tá? Lembrando que o ativo não circulante é o realizável a longo prazo, imobilizado, intangível e investimentos, pessoal. O realizável a longo prazo é só um dos componentes do não circulante, que faz parte da liquidez geral. Não confundam, que aqui na segunda parte, passivo não circulante, entra tudo, tá? Vamos embora, pessoal. Dando continuidade, vamos agora para a segunda parte e já vamos encerrar aí com mais questõezinhas e as discursivas. Inclusive, uma das discursivas, tá, pessoal, referente à lei complementar 194 de 22 ficou muito boa. Quem copiar aquela discursiva não erra nunca mais a criação. Fora três parágrafos, né, pessoal? Se tiver lá hoje, se mudar a lei depois, aí é outra história, tá? Então, vamos lá dar andamento aqui à aula. Só um minutinho. Bora. Deixa eu pôr minha caneta. Contabilidade de custos geral, mais uma questão recente aí, pessoal. Ao analisar uma situação, uma entidade usa como base de comparação os custos médios passados com melhorias introduzidas em função de determinadas expectativas em relação ao futuro. Estes são denominados custos. Pessoal, isso aqui é uma questãozinha que está com muito erro lá no TEC, porque é um tópico não muito cobrado. A FGV costuma fazer isso. A FCC também faz isso, tá? Vai ser letra B, estimados, tá? Não é custo padrão, não é custo controlável, tá? Não é custo não controlável e nem por responsabilidade. E aqui a gente vai já falar os detalhes teóricos por trás disso. E o detalhe Sebrasp, a visão dos custos variáveis como diretamente proporcionais ao volume produzido e dos custos fixos como constantes ao longo do tempo é uma abstração contábil, ou seja, não corresponde à realidade econômica. Aqui, pessoal, foi mais uma questão também recente do SES, Sebrasp, de maio para cá. Está correta, também estava com muito erro. A contabilidade, essa convenção de variável, fixo, é uma
convenção contábil, tá, pessoal? Para pensar, energia elétrica é um custo semivariável. Tem uma parte fixa e depois vai variando. Então, ela não é um rigor fixo. Em muitas questões considera ela como fixo. E se você levar em conta também a lógica da economia, fala que a longo prazo não existem custos fixos também. Então, há muita controvérsia. Então, o Sebrasp apelou para esse aspecto mais abrangente também. É como uma banca costuma fazer isso. Então, a gente já trouxe duas visões aqui, tá? Uma que vai lá no livro do Eliseu Martins e traz a definição, e o Sebrasp te pede uma visão mais crítica da coisa, tá? Então, vamos ver aqui o que é esse custo padrão aqui destrinchado. É o ideal. É o virtualmente intangível, teórico. Melhores máquinas, longo prazo. Corrente padrão, meta difícil, mas alcançável. Regularmente revisto, meta para o próximo período. E o estimado, média histórica ajustada, apenas modificações esperadas. E o custo real. Aqui está o texto do Eliseu Martins, tá? Isso aqui é um extra, que é a parte dos custos controláveis e custos não controláveis, tá, pessoal? Controlável está ligado à ideia de departamento, tá? Eu tenho um departamento de raspar máquina, por exemplo. Então, meus custos estão relacionados só com aquele departamento. Aquele departamento controla aqueles custos. É essa a ideia. Se fosse outro departamento, não controla os custos do departamento de raspar máquinas, então é não controláveis. Aqui você tem 5 tipos de custeios, tá? E por fim, custeio por responsabilidade é, portanto, a separação dos custos incorridos para os diferentes níveis de responsabilidade, tá? Saibam essas definições, podem vir ser cobrado novamente numa prova de contabilidade de custos, tá? Contabilidade avançada, ativo não para Manvena, né? Descontinuidade, CPC 31. Analista administrativo, Fundo Saúde, Contabilidade 2021. Então, uma questãozinha aqui mais antiga aqui, galera, porque a minha ideia é o seguinte, eu tenho duas questões aqui parecidas, né? Olha, inclusive foi até na mesma prova, né? Fundo Saúde. Cara que coloca que é CPC 31, mas na verdade você mata a questão com CPC 02. As pessoas dizem que FGV não tem macete, mas fazendo muita questão, você começa a pegar os macetes. E qual que é o macete aqui, pessoal? Aqui te passa um monte de dado, tá? E ele vai te pedir para você calcular o valor do balanço patrimonial. Só que tem um X aqui para quem conhece o CPC 02, tá, pessoal? Que aqui no finalzinho, ó, toda essa questão, ele te fala na data, o valor justo, tá vendo aqui, ó? E o valor justo. Aí você está fazendo o quê? Uma comparação de valor recuperável com valor contábil. O que acontece nessa hipótese? Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, tem que fazer um ajuste de perda. O valor contábil chegar ao mesmo valor do valor recuperável. Então, se meu valor contábil é 20 e meu valor justo é 16, eu tenho que fazer uma perda de 4 mil e meu valor contábil vai ficar 16 mil, meu balanço. Que essa é a ideia da questão, pessoal. Você não precisa fazer conta, tá? É 16 mil. E aqui vai ser, pessoal, ó, 3 mil. Ah, Laura, como é que você tem tanta certeza? Pessoal, você tem que ser esperto. No dia da prova, o examinador, ele faz questões espertas assim, tá? E ele quer que as pessoas tenham um raciocínio rápido, né? É um método de seleção, tá? Então, ele quer te cansar. Se você fizesse passo a passo aqui nessa questão que dá para você fazer? Dá, mas você ia cansar sua mente, tá? A sua mente, ela não aguenta ficar tantas horas no modo 100%. Você vai perdendo desempenho ao longo da prova, tá, pessoal? Você começa 100%, aí vai para 90, 80, 70, tá? Seu desempenho vai caindo ao longo da prova, então é muito importante a gente fazer pontos rápidos, de forma rápida. Não passe com concurso público só quem é inteligente, mas quem tem velocidade também. E esse é um tipo de questão de velocidade. Como que eu vou ter certeza absoluta? Eu tenho um conhecimento CPC 02, a questão me botou aqui, eu estou vendo que nenhuma das alternativas há um valor menor que 16 mil. Então, 16 mil é o menor valor. Então, meu balanço patrimonial, compare as datas, claro, nessa data tem que ser 16 mil, porque é o menor valor, é o valor recuperável. Então, não pode meu valor contábil ser 20 mil, não pode meu valor contábil ser 30 mil, nem 35, nem 40. Essa é a ideia. Então, você ir fazer depreciação, ajustar com a perda e perder tempo. Você mata uma questão dessa em segundos, pessoal. E a mesma coisa é a lógica aqui. Você percebe? Ó, não tem como meu valor contábil ser 4 mil, 5 mil, 6 mil, 8 mil, porque esses valores são maiores que o meu valor recuperável. Novamente, comparando a ideia 31 do 12 e 31 do 12. Então, essa é a ideia que eu quis fazer com essas duas questões aqui, passar esse macete aqui, tá? Eu já comentei lá no grupo lá, mas é bom trazer em vídeo também, que tem uma galera que me pede aí. Vamos embora. Lembrando aqui, ó, CPC 02, apesar de falar de ativo não circulante mantido para venda, tá, pessoal? Então, nada a ver, tá? É uma questão que se mata com
teste de valor recuperável impairment, tá? Só um minutinho aqui, passando aqui, ó, detalhe, ó, que quando for o goodwill, o CPC 02 tem um detalhe, ó, perda por impairment. A mesma coisa, a diferença entre valor contábil e valor recuperável, mas ele é não depreciável e a reversão da perda por impairment não é permitida. Tem questão da FGV, tá, pessoal? FGV gosta desse detalhe. Impairment não reverte. No caso do recuperação normal, é permitida. Lembrando também, questão que a FGV ama, tá? Essa FGV aqui é uma banca muito boa, que essa reversão é até o limite se a depreciação fosse normal, tá? Explicando, 10 mil, 2 anos, 5 mil cada ano, correto? No primeiro ano, 5 mil, tá? Fiz um impairment, e lá deu mais ou menos aqui quanto daria... vamos voltar outro exemplo aqui, galera, que é mais difícil, é mais complicadinho. Vamos por 3 anos, 15 mil, 3 anos, 5 mil cada ano, né? 10 mil. No primeiro ano eu faço um teste, meu valor recuperável é 8 mil, então eu tenho uma perda de 2 mil, correto? Aí meu balanço lá agora foi para 8 mil, tá? Aí eu tenho uma perda. Aí eu vou fazer depreciação de 2 anos, 8 mil, 4 mil. Aí vai ficar 4 mil. Só que eu vejo que eu recuperei mais R$ 1.000. Na verdade, o valor justo é 5 mil. Se fosse 6 mil, eu poderia reverter só até 5 mil. Porque se fosse normal, 15 mil por 3 teria que dar 5 mil no terceiro ano. Então eu não posso reverter para 6 mil, que estaria acima do valor da apreciação normal, tá? Então são esses detalhezinhos de revisão. Vamos avançando aí. Chegamos na cereja do bolo, discursiva. Vamos embora? Substituição tributária, trouxe uma questãozinha aqui, de 2018, tá, pessoal? Lembrando, como fazer discursiva? Leia a questão, leia o resumo teórico que o professor te traz, leia o modelo de resposta com atenção e copie esse modelo. Faça isso 1, 2, 3. Acho que direito tributário aí se deve ter mais de 300 temas, pessoal. É bastante tema para copiar, entendeu? Não fico querendo inventar roda, não. Eu posso falar de experiência própria. Uma coisa é eu fazer que essas questões aqui, inéditas, às vezes a legislação tributária leva um tempo muito maior do que eu resolver a questão de legislação tributária que já foram feitas para mim, tá? Faça esse teste, a aula discursiva é a mesma lógica. Então, vamos embora? Bora! Determinado distribuidor, contribuinte do ICMS, é o responsável pelo recolhimento antecipado do tributo estadual relativo a toda a cadeia subsequente à sua fase. Conforme a legislação aplicável, o distribuidor recolhe o tributo com uma base de cálculo presumida, realizada a operação em toda a sua cadeia. Constatou-se que a base de cálculo do valor de venda foi inferior ao valor da base de cálculo presumida, utilizando para o pagamento do tributo. Assim, o distribuidor, após tentativas administrativas, ajuizou a competente medida judicial visando a devolução do valor pago a mais na apuração presumida na base de cálculo. Com base nas informações acima narradas e com subsídio nas prescrições da Constituição Federal, CTN, entendimentos pelos tribunais superiores, respondem em um único texto aos seguintes questionamentos. A. Conforme a construção doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser dividida em duas grandes categorias, considerando a relação entre a consumação do fato gerador e o momento em que determinado responsável tributário assume tal posição. Defina essas duas categorias de responsabilidade apresentando as diferenças entre elas. B. Na hipótese descrita no enunciado, trata-se de qual categoria de responsabilidade. E C. É devida a restituição de diferença do imposto do ICMS paga mais, conforme requerido pelo distribuidor? Justifique. É uma questão que assusta, né, pessoal? Substituição tributária sempre assusta, ainda mais em forma discursiva, mas é aquela coisa. Se você treina, se você tem prática, você lê isso aqui com uma facilidade, faz com uma facilidade. No objetivo, a gente tende a ter uma facilidade muito maior do que descrever. O problema é justamente esse, a gente não treina discursiva tanto quanto a gente treina objetivo, principalmente fazendo questão. Então a ideia é sempre fazer questão de discursiva também. Então vamos ver aqui um modelo de resposta aí. Vou ler porque já traz a resposta completa aqui nos dispositivos. Vamos embora. Uma característica bem marcante do ICMS é que, em regra, ele é plurifásico, incidindo sobre as várias etapas do processo econômico de circulação de mercadorias. Com efeito, devido a múltiplas incidências e recursos limitados da Fazenda, foi instituído com o aval da Carta Magna o regime de substituição tributária. Ele provê o recolhimento do ICMS de modo antecipado ou postergado do ICMS. Esse processo é considerado como uma manobra do Estado para mitigar a sonegação de impostos e promover efetivamente a arrecadação e o controle dos contribuintes. Então, vamos responder lá a letra A, pessoal. Ao discorrer sobre as modalidades de responsabilidade tributária, a doutrina especializada diferencia a responsabilidade por transferência da responsabilidade por substituição.
destacando que, na primeira, o fato gerador ocorre sob ótica do contribuinte e, posteriormente, a transferência da responsabilidade para terceiros. Na segunda, a obrigação tributária já se constitui, desde o início, na pessoa do substituto tributário. Destaca-se que, na substituição tributária, a obrigação nasce originária e diretamente sob a responsabilidade do substituto. Ou seja, o contribuinte do imposto, por expressa disposição legal, é pessoa alheia à obrigação de pagamento do tributo. A responsabilidade por substituição pode ocorrer de duas formas: para frente ou por antecipação, ou para trás. A primeira é a hipótese na qual a lei impõe a responsabilidade de pagar antes mesmo de o fato gerador ocorrer, ou seja, tributa-se um fato gerador presumível, conforme disposto no artigo 150, parágrafo 7º da Carta Magna. Na segunda, mais tradicional, há a postergação ou adiamento do recolhimento do tributo, com relação ao momento em que ocorre o fato gerador, já que o tributo não será recolhido pelo contribuinte, e sim uma etapa posterior da cadeia produtiva. Perceba que a sutileza das palavras, a concisão e a profundidade. Mas Alor, você está citando artigo? Sim, aqui na teoria a gente vai citar o máximo de artigos possíveis. Às vezes na prova até você lembra alguns artigos. Lembrar todos é quase que impossível, claro, mas aqui a gente tem que fazer o melhor modelo para treinar, tá? Na hora da prova vocês vão ver que sai naturalmente aí, o examinador não penaliza nesses casos, tá? B. A responsabilidade por transferência ocorre quando a lei estipula que a obrigação constitui-se inicialmente em relação ao contribuinte, passando, após determinada situação fática, para o responsável solidário ou subsidiariamente, a depender da hipótese. Quanto ao tipo de responsabilidade apresentado no enunciado, trata-se de substituição para frente. C. Deve ser reconhecida a possibilidade de restituição do ICMS paga mais, no regime de distribuição tributária para frente. Se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, nos termos do artigo 150, parágrafo 7 do CF. O tema foi pacificado pelo STF no tema 201. É devida à restituição da diferença do imposto CMS pago a mais no regime de distribuição tributária para frente se a base de cálculo efetivo da operação for inferior à presumida. Explicando aqui simplesmente, pessoal, na Carta Magna, ela não fala de valor menor, fala se não se realizar. Perceba, essa substituição para frente, se não se realizar, a Carta Magna permite a restituição, mas aí vários contribuintes entraram com uma ação no STF e falam assim, mas e se eu pagar mais? Eu não tenho direito à restituição, não? Então o STF entendeu que sim e pacificou o tema no 201, tá? Esse é o questionamento da questão, tá? Saber isso aqui você percebe que a gente trouxe direito tributário conceitual com direito tributário jurisprudencial ali na letra C, tá, pessoal? Agora, vamos aqui, ó, novidade total 19422, essencialidade do ICMS. Considere os seguintes cenários. O governador do estado Z, atendendo a sua pauta liberal, pretende reduzir a alíquota do ICMS de combustíveis, gás natural e energia elétrica para alíquotas respectivamente de 15%, 12% e 10%. A alíquota geral do ICMS do estado é 17%. O governador do estado Y, atendendo também a sua pauta liberal, pretende reduzir a alíquota do ICMS de comunicações e transporte coletivo para alíquotas respectivamente de 15% e 10%. A alíquota geral do ICMS do Estado é de 18%. O governador do Estado A manteve a alíquota do ICMS sobre comunicações e transporte coletivo acima dos patamares das operações em geral. Estado B efetivamente teve prejuízo de arrecadação ocorrido no exercício de 2022, decorrência da redução do ICMS, excedendo ao percentual de 10% em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021. Com base nos cenários acima, responda: A. Fundamente e explique a essencialidade inserida no CTN e na Lei Candir para o ICMS através da lei complementar. B. Com foco nas alterações, poderia o governador do estado Z reduzir as alíquotas mencionadas? Fundamente. Com foco nas alterações, poderia o governador do estado Y reduzir as alíquotas mencionadas? Fundamente. Com foco nas alterações da lei, o governador do estado A agiu conforme a legislação? Fundamente. Por fim, com foco nas alterações, o Estado B tem direito ao ressarcimento das perdas de arrecadações. Então, pessoalmente, basicamente aqui, todas as alternativas, todos os casos possíveis alterados pela Lei Complementar número 194 de 22. Vamos ver a resposta aqui? Eu acho que ficou bem didático. É melhor eu ler aqui do que tentar explicar para o pessoal, porque a ideia aqui do pessoal é deixar eu na segunda tela enquanto está fazendo exercício. Eu lendo aqui, você está ouvindo enquanto está fazendo exercício. Vamos lá. A Lei Complementar número 194 trouxe inovações legislativas referentes à essencialidade do ICMS. A essencialidade do ICMS é prevista na Carta Magna, a qual dispõe que o mesmo poderá ser
seletivo, lembrando, ICMS poderá, IPI deve, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Porém, uma vez exercido o direito, ou não exercido, alguns bens ou serviços que numa análise concreta poderiam ser considerados essenciais pelo povo, foram considerados não essenciais pelos estados, de fato, ao aplicarem elevadas alíquotas, por exemplo, para a gasolina. Com efeito, o Congresso Nacional promulgou a lei mencionada, alterando o CTN e a Lei Candir, a qual definiu a essencialidade sem margem para discussão dos bens e serviços a ser mencionado: A. Combustíveis, B. Gás natural, C. Energia elétrica, D. Comunicações e transporte coletivos, como também definiu que é vedada a fixação para eles em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Pessoal, aqui está um breve resumo do que aconteceu no cenário, uma introduçãozinha, já mata aquele letra A lá também, tá? Perceba que esses A, B, C, D e E, você tem que decorar, que vai ser muito cobrado em prova. A decisão do STF, que teve, a gente cobrou na discursiva passada, foi só referente, tá? A energia elétrica e comunicações, tá, pessoal? Então, essa lei aqui foi bem mais abrangente, colocou combustível, gás natural e transporte coletivo. Então, perceba a sutileza. Você tem uma decisão do STF, que considerou inconstitucional a alíquota superior para a energia elétrica e comunicação, e a lei complementar veio aqui ampliou mais ainda. Então, atenção aos detalhes, são os detalhes que estão aqueles pontos extras, tá? Principalmente em discursiva. B. O governador DZ lá, ele queria reduzir as alíquotas. Pode? Conforme, aqui sempre só citando aqui, tá? Primeira praxe, possui o aval para reduzir as alíquotas de combustíveis e gás natural. Isso é possível graças à flexibilização do rigor constitucional do aval para o CONFAS referente aos bens mencionados. Já para a alíquota da energia elétrica, esta diminuição é proibida. Apesar da nova lei permitir uma redução dos bens mencionados acima, há um limite, pessoal. Lembra? Isso aqui tem que lembrar que tem esse limite de redução previsto na Carta Magna, artigo 55, inciso 6º, que dispõe: salvo deliberação em contrário dos estados e do DF, nos termos do disposto no inciso 13, a linha G, as alíquotas internas das operações relativas à articulação de ICMS não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Lembra desse detalhe, galera? Você tem um piso até onde o governador pode reduzir. Desse modo, não pode o governador do estado Z reduzir a alíquota de energia elétrica para menos de 12% sem um aval do CONFAS. Assim conclui-se que o governador do estado Z poderá reduzir as alíquotas de combustíveis e gás natural, mas para a energia elétrica o limite de redução é 12% pela nova lei complementar número 94, de forma indireta, tá, pessoal? Por causa do paresimento constitucional. C. Aqui ele tem um outro pega, presta atenção na sutileza. Quanto ao governador do estado Y, não se trata de caso específico da lei complementar número 94/22. Para reduzir para 15% as alíquotas de comunicações, basta enviar projeto de lei para a Assembleia e a mesma aprová-la. Como também mencionado no item anterior, para reduzir abaixo de 12%, há necessidade do aval do CONFAS. Então, galera, qual que é a diferença aqui da letra B para a letra C? Tanto na letra B quanto na letra C, o governador tem que fazer um projeto de lei, enviar para a Assembleia e aprovar. Só que o que acontece na letra B? Esses itens da letra B precisavam do aval do CONFAS. Por isso que essa lei complementar colocou isso para matar o cheque que não precisa do aval do CONFAS. O aval do CONFAS é muito mais rigoroso, concorda? Precisa da aprovação unânime de todos os estados, o que é muito difícil. Agora não. Agora, se o governador do estado Z lá quiser reduzir a gasolina, ele envia um projeto para a Assembleia, e se a Assembleia entender que sim, aprovar, está valendo. Lembrando, o ICMS não é exceção à anterioridade, nem a noventena, só vale para o próximo exercício financeiro. Tá? E o caso da letra C é para confundir. Isso é o que acontece com todos os outros bens e serviços. Se o governador entender o transporte coletivo e a comunicação, ele quer reduzir a alíquota, é só seguir o trâmite normal. Lembrando que tem um piso de 12% com face. Espero que tenha ficado bem claro, pessoal. Dando continuidade, letra D. Quanto ao governador do estado A, com a publicação da nova ordem tributária, este deve encaminhar projeto de lei com redução da alíquota do ICMS sobre comissões de transporte coletivo, a fim de que seu estado se adeque ao mandamento do inciso do artigo 18 do CTN, o qual dispõe que é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações, bens e serviços mencionados acima em patamar superior, olha a palavra aqui, aos das operações em geral, considerada a essencialidade do meio serviço. Então, o que é o caso aqui do governador estadual? Ele não reduziu a alíquota lá do transporte coletivo e comunicações. É outro caso, ela devia estar 23% ou 20%. O que essa nova lei trouxe? Não pode.
tem que seguir a alíquota, no mínimo, das operações em geral. Quanto que é a alíquota da operação geral no estado do Mato Grosso? 17%. Então, é essa alíquota que deve ser o transporte coletivo e as comunicações. Então, ele deve enviar um projeto de lei para a Assembleia e este deve ser aprovado. Não pode um deputado alegar que não, porque nesse caso a lei é bem clara, tá, pessoal? Por fim, um extra, que é aquele dispositivo, pessoal, que quanto ao estado B, conforme previsto na lei complementar, caso a redução da arrecadação do ICMS, olha, é só para o exercício de 2022 que vale isso, com as mudanças das alíquotas e somente que exceder o percentual de 5% em relação à base de cálculo de 2021, permite-se a compensação pela União, a qual deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida dos estados administrados pelo STN, independente de formalização do tipo contratual. Então não vai ter desembolso de caixa aqui. Basicamente é isso. O estado lá tem, a União tem uma dívida de 10 mil com o estado B, se a minha arrecadação cair tanto, ele vai conseguir reduzir aquela parcela em 2 mil reais, vai ficar um total de 8 mil. É essa a compensação da União, uma sacada genial. Então, galera, mais uma vez, fica aqui as redes sociais. Até a próxima jornada. As próximas 2 jornadas vão ser diferentes. Eu vou fazer uma jornada com provas recentes. Eu devo fazer um ao vivo, sessões ao vivo, de fazendo maratona de questões. Vou fazer uma maratona de questões de direito tributário. Dá uma testada aí para ver como é que a galera reage, tá? Se é interessante ou não, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima jornada, tá, pessoal?